Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, nessa manhã, apontando para a mesa da ceia do Senhor, mas também trazendo aqui a realidade, esses irmãos e irmãs, que hoje vão ser consagrados a um ministério tão importante que é o ministério diaconal. Nós lemos no texto Jesus dizendo: aquele que me serve deve seguir-me. No livro de Atos, no capítulo 6, está acontecendo um problema, um mal-estar muito grande no meio do povo, porque muitos começam a reclamar dizendo que as suas viúvas estão sendo deixadas de lado, e os órfãos também, na distribuição do pão. Isso não era bom. Os apóstolos então chamam o povo e dizem: olha, escolham então entre vocês homens de boa reputação, que sejam maridos de uma só mulher, sabe, que sejam mulher de um marido só, sabe, que tenham bom testemunho, tanto para os de dentro como para os de fora, que não sejam dados a vinho, que sejam pessoas íntegras, e os encarregue desse negócio. Nós, contudo, continuaremos com a ministração da palavra, com o ensino da palavra. Então eles escolhem algumas pessoas no início 7, para que pudessem se encarregar desse serviço. E a igreja de Cristo, a partir dali, ela vem obedecendo esse princípio, que é um princípio bíblico, onde pessoas, sabe, de tempos em tempos, são separadas, para que elas possam cumprir um papel muito específico, no reino de Deus e na igreja de Jesus. Muitas pessoas acabam olhando um ministério como esse, o ministério diaconal, o presbitério, o ministério episcopal, o ministério pastoral, como um cargo, para pura e simplesmente, se beneficiar de muitas maneiras dessa posição eclesiástica, por assim dizer. Mas muitas pessoas se esquecem o que de fato isso representa. Jesus, ele está nos dizendo aqui algo muito precioso, e isso eu gostaria que, sabe, coubesse a todos nós aqui agora. A palavra diácono vem do grego e significa servo, ou aquele que serve, de maneira que toda aquela que se dispõe a servir ao Senhor em verdade, está exercendo a diaconia, sem que necessariamente tenha um cargo eclesiástico para fazer isso. Por outro lado, é bíblico que hajam essas pessoas com essas posições e essas responsabilidades dentro da igreja de Jesus. E Jesus, ele vai apontar para a diaconia aqui, e eu espero que nessa manhã o Espírito Santo abra o nosso entendimento de maneira clara do que é servir. Servir não é cumprir uma liturgia, servir não é participar de uma agenda estipulada pela igreja. Servir não é pertencer a um grupo que exercem funções em um determinado lugar.